intelectualidade, não como esmagadora mole de sabedoria, mas, num sentido de orientação, que possa cingir todos os conhecimentos humanos, como a vista domina as coisas. Do Natal de 1931, data da primeira das mensagens espirituais, até agosto de 1935, fim da composição da grande síntese, decorreram 4 anos em que ao meu espírito afloraram, progressiva e metodicamente, profundos estados psíquicos, após lenta incubação, culminando na maturação de minha personalidade eterna espurei, porque é necessário a compreensão do fenômeno inspirativo por mim vivido, os estados psíquicos que precederam este período e que constituíram sua preparação, exporei, em seguida, a maturação em mim, em forma clara e ativa, de uma nova psicologia e a produção que a continuou, explicando como, sem qualquer preparação volitiva e consciente, abandonando-me a esses estados de espírito até então desconhecidos meus, pude eu desenvolver um trabalho intelectual correspondente a um plano lógico de desenvolvimento, ao qual não se pode negar uma ideia diretiva, uma proporção de partes e meios em face de um alvo conhecido e desejado, mas desde o princípio estranho à minha consciência habitual. É científico colocar o fenômeno no seu ambiente. É necessário fazer preceder esta parte descritiva a outra, em que me aproximarei da substância do fenômeno, para explicar-lhe a essência e o funcionamento até que desponte a compreensão do típico fenômeno inspirativo. Naquela noite de agosto se encerrava uma fase de minha vida. A vida é verdadeiramente um caminho e, nas vicissitudes de cada dia, a alma elabora o seu destino. A vida é uma deslocação contínua do ser no tempo. Não se entenda este, no entanto, como ritmo de movimentos astronômicos, redutíveis a anos, dias etc. Isso não é senão a medida exterior do ritmo, convencional e cômoda. A substância do tempo é o transformismo fenomênico que, no mundo humano, é a evolução da vida e do espírito. Percebo que deve soar estranhamente a expressão desta minha psicologia interior, neste nosso mundo odiano, todo projetado para o exterior, em que as criaturas tendem a olhar para as outras e não para si mesmas. Hoje, esse meu tempo está cumprindo. Aqueles escritos se espalharam pelo mundo. Naquela noite de agosto eu me encontrava só. Distante, a família vozeava, em torno da mesa de jantar. Minha filha me chamava, do terraço, papai, vem brincar. Mais longe ainda, o imenso silêncio do campo adormecido. O mundo não via e não compreendia. Eu estava só. A ideia tem seu ritmo de divulgação, deve vencer obstáculos psicológicos e práticos, canalizar-se pelos caminhos da imprensa, superar como força a inércia psíquica do ambiente, enxertar-se nas correntes espirituais do mundo. Uma vez, porém, desfechada a centelha do pensamento, a ideia era uma força lançada aí, como o som e a luz, caminhará sozinha, tendendo a difundir-se na proporção da potência do centro genético, a multiplicar-se por ressonâncias infinitas no coração dos homens. A lei de todas as coisas marca o ritmo também deste fenômeno, que deve ter o seu tempo. Estava sozinho, naquela noite, em face do fato consumado, da obra grande síntese, a que me havia dado totalmente, a que havia dado meu eu maior, qual sou na eternidade. Tremia diante de uma visão imensa, completa finalmente agora, diante de um pensamento titânico que me havia redemoinhado durante 4 anos, numa tempestade sobre-humana, não percebida exteriormente. Exultava, na satisfação perfeita de um profundo instinto biológico, preparado em minha eterna evolução, instinto inconsciente absoluto como de uma mãe que dá a vida a seu filho. Senti haver tocado, finalmente, um vértice de minhas ascensões. Senti haver obedecido e triunfado ao mesmo tempo, cumprindo minha missão e função de cidadão do universo, inclinando-me ao comando da grande lei de Deus. A flor, fecundada por uma vida de sofrimentos, havia nascido,
Eu não vivera, portanto, e não sofrerem tanto, em vão. Minha vida, tão difícil, havia dado um fruto que a valorizava. Minha paixão incompreendida pudera explodir-se na criação de uma obra de bem. Ao meu coração, que havia suplicado simpatia e compreensão e que o mundo não quisera responder, respondeu uma voz do infinito. Essa voz me tomou pela mão, guiando-me pelos caminhos do mistério, ajudando-me a ascender a novas fases de consciência. Deu uma visão deslumbrante da divindade. Inebriou-me com o cântico das grandes leis da vida, fez-me sentir o princípio das coisas. Maravilhou-me com a sensação do choque das forças cósmicas. Aniquilou minha natureza humana e me fez renascer numa natureza superior, numa vida mais alta, em que eu chorava, cantava e amava, em harmonia com todas as criaturas irmãs. Despertei de um sonho maravilhoso, potente e dulcíssimo, de um êxtase profundo cuja recordação não se apaga, para descer novamente à triste realidade humana. Minha visão seria, mais tarde, compreendida e sentida por outros. Mas, eu a vivera primeiramente, na forma do contacto mais imediato, por sensação direta, sem leitura e sem palavras, sozinho, com aquela voz, disperso numa magnificência única de beleza, sob um poder esmagante de conceito, num ímpeto arrasador de paixão, arrebatado a um grau supremo de sublimação de todo o meu ser. Eu havia vivido todo aquele escrito, como concepção e como drama, como sensação e como paixão. Cada palavra, cada pensamento havia transformado uma gota de meu sangue, havia arrancado um pedaço de minha alma. Naquela noite, olhava para mim mesmo, estupefato, corpo exânime, mas revigorado de eterna mocidade no espírito. Exultante e prostrado, olhava aquele livro, saído de minha pena, não sei de que resplandecente fonte, através de minha alma extasiada, aquele livro escrito sem premeditação e sem preparação, tão estranhamente desejado pelo destino. E perguntava a mim mesmo se ainda estava sonhando ou estava louco. A mim mesmo perguntava o que significavam essas coisas maravilhosas para a minha vida e para a vida do mundo. Olhava a obra concluída, a qual fora loucamente lançado por um impulso mais forte do que eu, e que havia levado a termo sem saber e sem desejar, porque um centro, diverso da minha consciência normal, sabia e desejava por mim. Naquela noite, eu senti, transfuso em mim, o poder de quem comprimiu o universo num monismo absoluto, de quem encontrou o caminho das causas no dédalo dos efeitos. A esfinge que mata a quem revela o mistério me haveria aniquilado. Não. Eu havia obedecido e por mim velava a suprema autoridade da lei. Eu não havia violado, mas respondido, havia secundado, sem rebeldia, o equilíbrio novo dos tempos maduros. Naquela noite, a cabeça em chamas, achava-me no paroxismo da minha festa de espírito. O meu ser estava todo imerso numa onda de pensamentos, ressonante de vibrações, que por tanto tempo me haviam alimentado. A vida continuava a mesma, supremamente indiferente, em torno de mim, no seu curso milenário, obedecendo a sua eterna lei. Cantavam os grilos pelos campos, dormiam as plantas e as estrelas cintilavam. Pelo espaço, os mesmos silêncios das antigas noites egípcias, no coração dos homens as mesmas paixões pré-históricas. No entanto, algo de extraordinário acontecera. Em minha alma, a eterna evolução rejubilava-se pela maturação de uma sua fase mais alta. E dos longes do universo eu percebia ressonâncias, em resposta a esse secreto júbilo. Júbilo de meu ser, que mais se avizinhara da lei de Deus. Júbilo da lei de Deus, que se tornara mais real em mim. Passou o tempo. Tranquilizou-se, depois, minha alma e tornei a descer do meu paraíso ao inferno da psicologia humana corrente. Aquele estado de hipertensão psíquica serenou e voltei a ser o homem comum e normal que se movimenta na vida, ensinando na escola, onde a normalidade psíquica e nervosa é posta seriamente à prova, cada dia.
Sei muitíssimo bem o que é essa normalidade que a ciência quer negar aos hipersensitivos da minha espécie e sei bem usá-la, em minha defesa, onde esta me é imposta. Simplicíssimo. Basta descer biologicamente aos instintos primordiais, reduzir-se psíquica e espiritualmente, manifestando-se nas formas menos evolvidas de vida física e passional, e a criatura se torna normal, compreendida e admitida entre os semelhantes. Estou escrevendo à distância de um ano daquela noite de máxima atenção e do mais intenso êxtase. Quero retornar ao fenômeno com a mente fria do positivismo científico, com a psicologia demolidora da dúvida, com a inteligência normal e objetiva da maioria dos leitores. Volto normal, quero usar a forma mental dos meus semelhantes. Regresso ao fenômeno com a desconfiança de que, parece, a ciência deve estar sempre armada para sua garantia e seriedade. Desconfiança de mim mesmo, natural, agora em que me movo no mundo sensório e ilusório da normalidade, agora, quando raciocino e controlo, mas, absurda quando navegava seguro nos braços da inspiração. E vou ser normal, isto é, duvidoso e incerto, avançando as apalpadelas, por hipóteses, enquanto puder. Porque, a um dado momento, se quisermos resolver este problema das noures, terei que abandonar estes métodos de cegos e surdos, para lançar-me ao coração do problema com o método intuitivo. Estou colocando minha alma, novo holocausto de mim mesmo, na mesa anatômica da ciência, para que o bisturi desapredado da observação lhe sonde o interior, não importa quais sejam as conclusões. Depois, e melhor do que eu, outros se darão ao esforço da análise e tomarão a responsabilidade de um juízo. Considero, porém, após a compilação dos escritos, a grande síntese, dever meu este de narrar, de descrever o que senti e vivi, sinceramente, ainda que me enganasse, mas, eu mesmo é que devo fazê-lo, embora este novo esforço meu possa parecer objetivar outros fins. Porque só eu posso saber e dizer com exatidão muitas coisas que os outros não poderão jamais deduzir senão através de minhas declarações. O leitor, porém, compreende o absurdo de qualquer mentira para atingir mesquinhos objetivos humanos, porquanto minhas palavras revelam a evidência, em que mundo distante do humano eu me agito. O leitor compreende como a sinceridade é necessária em meu trabalho e como seria absurdo usar o infinito, em que eu tenho vivido, a serviço do finito, dos pequenos propósitos humanos. Por isso, não tenho sentido este novo escrito senão como um novo dever. Proponho-me, pois, fornecer os dados, o mais possível objetivos, para o estudo do fenômeno deste meu particular tipo de mediunidade e particular sistema de conceber e escrever, o que será, pelo menos, um exemplo interessante para os anais biopsíquicos. A obra aí está, como fato concreto, analisável como construção de pensamento e produto do fenômeno. A quem, no entanto, desse resultado, processou-se toda uma transformação e maturação de minha personalidade, e existe um imenso mundo meu, cuja descrição é necessária, para esclarecer a origem e fazer compreender a íntima natureza do escrito, não acessível, certamente, à primeira vista, e tanto mais que, de um modo geral, ele será careado justamente com a psicologia chamada normal, que está muitíssimo longe de possuir os meios de intuição necessários para penetrar a substância fenomênica ou discer a profundidades. Será também esta a história de uma alma e o leitor vê-la agitar-se, palpitante de novas paixões, será espectador de um intenso drama espiritual em que se movem, vivas, as forças e os princípios das leis cósmicas. Procurarei comunicar a minha sensação do fenômeno, fazendo sentir como vibraram em mim essas forças do espírito, que tão frequentemente escapam à percepção comum e que muitos negam porque não sabem senti-las. Procurarei fazer viver esta nova vida muito maior que eu tenho vivido, este rapto dos sentidos que me tem dado a sensação do paraíso e que me permitiu, demoradamente,
ausentar-me da pesada atmosfera terrestre. Existe também, em tudo isso, algo de supremamente fantástico e aventuroso, embora conduzido com seriedade científica. Aqui está todo um ser que se movimenta, coração e inteligência, num espasmo de humanidade e de super-humanidade, que não pode deixar de despertar ressonâncias noutras almas. E aqui são postos de frente os mais graves problemas da psique e do espírito, e dessa superdelicada ciência do futuro, em que se fala de ondas pensamento, de ressonâncias intelectivas, de captação de correntes psíquicas, de atrações e simpatias entre os mais distantes centros vibratórios do universo. Aqui se defronta um novo método de pesquisa científica por intuição e uma nova técnica de pensamento, que circunde os problemas por espiras concêntricas, comprime-os em ângulos visuais progressivos, afronta-os por visões de concepção poliédrica, aproximando-se sempre, cada vez mais, de sua íntima estrutura até desnudá-los em sua essência. Problemas científicos, profundos, do futuro, que eu antecipo e investigo para resolvê-los. Existe no fenômeno complexidade, riqueza de aspectos e, simultaneamente, um frescor de verdade, e como é apresentado como realidade vivida, interessa não só ao cientista, mas também ao filósofo e ao artista no momento das conclusões. Eu saberei ascender, em minha psique de intuição, e com ela arrojar-me ao mistério, que não poderá resistir-me. No fenômeno há também um lado místico e religioso, porque ele se realizou numa atmosfera de fé intensa e de graça espiritual. Existe nele um amor todo dirigido para o alto, como no misticismo, e que pode recordar, embora muito de longe e que se me perdoe a recordação, o amor como São Francisco sentiu na Verna. Para compreender-me seria necessário saber como vivo, como penso, como sofro, como amo. É absurdo estudar os fenômenos abstratamente, separados da atmosfera em que nasceram e se desenvolveram. A realidade nos apresenta casos concretos, que para serem verdadeiros devem ser particulares. Se queremos tocar com a mão uma realidade, devemos deter-nos no particular. Porém, no particular do meu caso que irei encontrar as leis gerais do fenômeno inspirativo, comuns a muitos outros casos que observarei ao lado do meu. O mundo tem necessidade destas revelações íntimas. Pelo menos, a literatura se enriquecerá de algo verdadeiro, vivido, substancial, e isso já é muito. O mundo precisa destas afirmações de espiritualidade, necessita de quem grite, em tempos de materialismo e egoísmo desenfreados, a grande palavra da alma, de quem dê, em tempos de apatia e indiferença, exemplo de fé vivida, de quem repita, em forma científica e moderna, as grandes verdades esquecidas. E esta é vida, vida de espírito, a mais possante, a mais intensa que se possa imaginar. E se, em lugar de usar os termos vagos das religiões, precisarmos os problemas da alma, analisando e anatomizando-a, o haver determinado em pormenores o aspecto de tais fenômenos não poderá senão reforçar os princípios, como atualmente a presença dos aparelhos radiofônicos não permitirá à maioria duvidar da existência das ondas hertzianas. Aqui prossigo em minha luta pela afirmação do espírito, a única coisa que me tem parecido digna de valorizar uma vida, luta que considero, doravante, como missão. Luto para que estas realidades mais profundas sejam vistas, para que estas concepções, altamente benéficas individual e socialmente, desçam à vida de cada dia e lhe comuniquem aquela esperança, aquele sopro de fé, tão necessários, sobretudo nas penas do trabalho e da dor. Será este um romance de gênero novo, um drama superlativo em que se acossam as vicissitudes de minha alma. Tenho vivido muito, intensissimamente, e ainda tenho muito para dizer. Criei o hábito de quem tem pressa, isto é, de dizer tudo do modo mais simples, mais breve, mais sincero. Nestas páginas, nasceu em mim um fio de pensamento,
que tomou uma direção e se desenvolve. Não sei aonde poderá chegar. Segui-lo-ei e convido o leitor a segui-lo comigo. E começo. 2. O fenômeno. Senti e observei em minha marcha do fenômeno. Em seu desenvolvimento interior e exterior permanece ele, assim, individuado no seu aspecto dinâmico, da gênese, desenvolvimento, plenitude, até o seu produto concreto, o pensamento fixado em escritos, que são um documento, sempre suscetível de observação, último termo do fenômeno, o resultado definitivo do processo terminado. Relatei esta cronistória pessoal, embora necessária a compreensão do fenômeno, mas não me cabe repeti-la aqui. Agora vamos observar o fenômeno, não mais no seu desenvolvimento no tempo, mas em sua profundidade, para pesquisar-lhe e descobrir-lhe a técnica, isolando-a num dos momentos culminantes e mais intensos, na recepção da minha última obra. Minha tarefa e meu método são objetivos. Anatomizo por seções diversas, trabalhadas primeiro longitudinalmente, na direção do tempo, e depois verticalmente, em profundidade. O leitor compreende que a recepção, que se estendeu por 3 verões, implica necessariamente o repetir de normas constantes, consuetudinárias, a formação de um verdadeiro método receptivo. Nota: a grande síntese, iniciada em 1932, foi escrita nos 3 verões de 1933, 1934 e 1935. É minha tarefa, agora, descrever as condições de ambiente e de espírito exigidas, os estados psíquicos vividos, o comportamento de meu ser físico e psíquico, considerado como meio do fenômeno, precisando todos os fatores que para o mesmo possam ter concorrido. E isso para individuar as características, definir o tipo e, finalmente, encaminhar-nos ao descobrimento da lei daquele fenômeno. Operarei indutivamente, pelo menos nas primeiras fases da pesquisa, remontando dos efeitos às causas, do particular ao geral, do relativo ao princípio das coisas. Quando este método não mais for suficiente para resolver os problemas, eu me transporei, num voo, ao método da intuição, de modo que o leitor possa vê-lo, aqui, não só descrito, mas, operante na solução das questões mais complexas. É diferente em mim o tipo de inspiração emotiva do tipo de inspiração intelectiva. Minha mediunidade, verdadeira função de vida, não é fenômeno de tipo imóvel, mas se transforma com a minha evolução. No primeiro caso são mobilizados os centros nervosos afetivos do coração, no segundo os centros nervosos intelectivos do cérebro. Atravessando estes 2 tipos de inspiração, vivi em 2 centros de vida distintos, nos quais se condensavam todas as minhas sensações. Não insisto no primeiro caso, que é particularmente o dos místicos, porque a produção que dele resulta, embora em lógico desenvolvimento, não é um verdadeiro organismo conceptual. Isso pode deixar duvidosa a ciência, porquanto ele se expressa nos vagos termos do sentimento, e poderiam os céticos achar facilmente um modo de introduzir, na interpretação, um despertar de estados de subconsciência, com distorção e translação de imagens psíquicas, concluindo, finalmente, com o patológico da neurose. Não me refiro, naturalmente, a quem crê, sente e raciocina. Conheço bem, no entanto, o contrário, a mentalidade preconceituosa de certa ciência catedrática e oficial, e é a esta que aludo. Agora, quando nos achamos diante de um tratado em que o sentimento é relegado ao plano secundário e se enfrentam e resolvem problemas que aquela ciência provou ser incapaz de resolver, porquanto por concepções arbitrárias absurdamente os situou, aquela ciência não poderá refugiar-se muito facilmente na hipótese do patológico, o fenômeno mediúnico inspirativo, revolucionando, como método de pesquisa, o passado. Não poderá senão resplandecer em toda a sua beleza. Se me abandono,
Em certos momentos, ao meu lirismo, no ímpeto das impressões, ele é sempre circunscrito e controlado por uma fria razão que é minha garantia, é sempre refreado por uma subversão de psicologia, que em mim é rápida e instintiva e que me leva a ver de cada ideia o seu contrário, e a demolir o que não é bem firme, com a psicologia destruidora do ceticismo científico. A fusão entre fé e ciência, tão auspiciada, já se completou em meu espírito. Visão única na substância e de uma outra eu passo unicamente por uma mudança de perspectiva visual ou de focalização de meus centros psíquicos. Abaixemos, portanto, as luzes e entremos no templo do pensamento. Vamos penetrar num mundo de vibrações delicadas, de formas fugitivas, que o pensamento cria e destrói, mundo de fenômenos evanescentes e sutis e, no entanto, reais. A insolubilidade de muitos problemas talvez seja motivada justamente pelo situá-los de maneira errônea. A solução é muitas vezes impedida pelo próprio preconceito. Embora inconsciente, a conclusão já é dada pela primeira posição do problema. Aproximamo-nos da gênese do pensamento. Talvez todo o fenômeno do pensamento não seja senão um fenômeno mediúnico de ressonância nourica e possam ambos reluzir-se ao mesmo princípio, e assim, muitas diferenciações preconcebidas, que prejudicam a visão substancial do fenômeno não terão sentido. Virão à luz expressões audazes e desconcertantes, mas quero levar à superfície da consciência, onde tudo é claro, sensível, racional. Estes mistérios evanescentes das profundezas, quero medir este, quase direi, singular pensamento radiofônico, que tão estranhamente emerge dos abismos. Desçamos às profundezas desse oceano que existe no íntimo de nossa personalidade psíquica. Começo do exterior, da superfície, da descrição do ambiente. Não posso escrever em qualquer lugar. Num ambiente de desmazelo, desordenado, desarmônico, não asseado, novo para mim, não impregnado de minhas longas pausas do meu estado de ânimo dominante, não harmonizado com a cor psíquica de minha personalidade, não posso escrever senão mal e com esforço. Eis-me, ao contrário, em meu pequeno gabinete, ambiente de paz, onde os objetos expressam minha própria pessoa, onde a atmosfera é ressonante de minhas vibrações e tudo, por comunhão de vida, está sintonizado com meu temperamento. Por aí me deter, longamente, para pensar e escrever, saturei as paredes, a mobília, os objetos, de um particular tipo de vibração, que agora me retorna como uma música que harmoniza o meu pensamento. Este é o primeiro problema, a harmonização, que me permite a seleção de correntes e a imersão nelas. Esses delicadíssimos estados de consciência não posso atingir senão no oásis de paz, através de um processo inicial de isolamento vibratório do violento ruído do mundo. Antes de lançar-me à exploração do supranormal, tenho necessidade de encerrar-me, para minha ajuda e proteção, nesse invólucro de vibrações simpáticas, harmônicas, leves, como num veículo que me permita flutuar no oceano das vibrações comuns da vida humana, que são densas, sufocantes, cegas. É noite, aproximadamente 10 horas. É ótima hora, em que minha capacidade receptiva se intensifica, até cerca de 1h da madrugada, em que diminui, então, por cansaço. Existe um antagonismo entre meu pensamento e a forte radiação solar. Parece que a luz embaraça minhas funções inspirativas, neutralizando as correntes psíquicas que me circundam. Amo as luzes tênues, difusas, coloridas, que deixam vaguear os objetos nos contornos indefinidos da penumbra. Li que quando Chopin improvisava, fazia baixar as luzes e procurava a nota azul, que devia ser a nota de sintonização entre sua alma e a do público. No meu caso, o público está materialmente distante, mas espiritualmente está presente e próximo, e eu sinto, imenso, estrondeando 1000 vozes, é a alma do mundo.
Minha solidão está cheia dessas vozes. É um oceano sem limites, que sobe em marés, ruge na tempestade, submerge-me e levanta-me em seus vagalhões. Depois se aquieta e escuta, vencido por essa potência de pensamento que me arrasta. Em minha sensibilidade, o pensamento adquire o poder do raio. As correntes espirituais do mundo são tangíveis, essas forças sutis são reais, e entre elas vou avançando e com destreza navegando. A princípio, sinto-me extraviado, sozinho no vácuo, e imploro apoio moral, consentimento, confiança. Peço às menores harmonizações de ambiente o primeiro auxílio para o impulso. Peço um encaminhamento a uma cadeia de simpatias humanas, que funcionem como círculo mediúnico, embora espiritual e longínquo, uma espécie de caixa de harmonia das minhas ressonâncias espirituais. Vou subir a uma atmosfera rarefeita e minha humanidade tem necessidade de um invólucro de simpatia que a aqueça e proteja, que auxilie a lançar-se além da zona humana das tempestades, onde minha alma se encontra exposta ao embate de forças titânicas. Não se pode imaginar o poder de harmonização que emana de um ato de bondade. A bondade é uma música que eu respiro e que docemente me impele a corrente. Esta vibra muito mais pela bondade que pela sabedoria. É perfeição moral. Para conquistar o conhecimento devo alcançar um estado de purificação, que é leveza espiritual. Apresentam-se, desde agora, as necessárias relações entre evolução e ascensão. De um lado, e mediunidade inspirativa, de outro, esboça-se a afirmação de que a verdadeira ciência não pode ser senão missão e sacerdócio. Atingido o estado de tensão nervosa indispensável para submergir-me na corrente, esta me arrasta. O próprio estado de tensão me protege do choque das vibrações inferiores e o mundo humano desaparece, distanciando-se de minhas sensações. Basta a imersão nas nuvens para poder absorver-lhe todo o alimento energético e atingir o isolamento das correntes inferiores. Isso constitui felicidade, êxtase, esquecimento de tudo, até o momento de despertar na consciência normal, em que há uma espécie de penosa turvação de potência perceptiva. Antes, porém, de estabilizar-me nessa como estratosfera de evolução, enquanto atravesso as camadas inferiores, permaneço vacilante na minha hipersensibilidade, desproporcionada à violência do assalto, muito vulneravelmente exposto ao choque de forças misteriosas. Sinto essas forças vagarem em torno de mim. Sinto, como sentem todas as formas da vida, o terror, a ameaça de um perigo desconhecido nas sombras. Se, no alto, sou forte, porque sustentado pela corrente, sou humanamente débil cá embaixo, e devo, timidamente e sozinho, dar os primeiros passos dessa grande viagem, que implica numa transformação de consciência. Procuro conseguir isso, auxiliando-me com um processo de progressiva harmonização, que se opera do exterior para o interior. É com a harmonia, começando do campo acústico musical, que consigo vencer as dissonâncias dilacerantes das correntes barôticas do mal. Utilizo a música como o primeiro degrau no caminho do bem e da ascensão do espírito. Isso estabelece relações, ainda não suspeitadas, entre música, prece e evolução da alma para o bem. Nota: barôticas, neologismo formado de elementos gregos, baros, pesado, denso, e ontos, ser, entidade. Barôticas, provenientes de espíritos de constituição densa, entidades inferiores. Harmonizar-me é o meu problema, porque subir significa encontrar a unificação, porque, ascendendo, minha sensibilidade aumenta e mais sofro por qualquer dissonância. Um dos tormentos de minha vida é a convivência no torturante estrépito psíquico humano, que só a insensibilidade dos insolvidos pode suportar. Assim, uso a música como outro meio inicial de sintonização de ambiente, a fim de que me ajude a saltar da harmonização nesse primeiro plano sensório exterior para a minha harmonização nos mais altos planos supersensórios.
Essa música obtenho através do rádio e do radiofonógrafo, especialmente a melhor música sinfônica, tipo Wagner, Beethoven, Bach, Chopin e outros. Então, lentamente, a percepção sensória do mundo é substituída por uma diferente, interior, anímica, que tudo sente diversamente. As harmonias musicais da audição se transformam nas mais profundas harmonias dos conceitos. Música suave, e em torno, silêncio completo. Luzes moderadas, em tom menor, em torno, tudo escuro. Minha alma é uma chama que arde na noite. Percebo sua luz e seu cântico, solitários, e eles surgem assim, logo que adormece a consciência do dia. Lentamente, as coisas perdem o seu perfil sensório, então, vejo vibrar seu espírito. E ouço a voz das coisas, que cantam. Minha consciência adormece para o exterior, meu eu morri para as coisas do dia, mas ressuscita numa realidade mais profunda. E noite avançada. A vida humana repousa, em silêncio. São antagônicas as duas vidas, a do pensamento desperta, enquanto a outra adormece. E quanto mais adormecido, mais me torno inconsciente da realidade exterior, volitivamente consumido, ausente do mundo de todos, e mais a visão se faz nítida e profunda e mais consciente ressurjo nessa lucidez interior. A sonolência é, portanto, superficial e condiciona o despertar num outro estado de consciência, diferente, mais profunda, mas sempre minha, ativa, lúcida. Processa-se uma como contraversão no funcionamento psíquico humano, à medida em que se distanciam os estados de atenção volitiva que o caracterizam. Dá-se uma inversão de consciência, uma conquista de potência na passividade, tanto que desaparece toda sensação de trabalho e esforço e se produz num estado de abandono. A vontade, no comum sentido humano, encerrada num círculo de conquistas terrenas, é verdadeiramente para mim um estado de vibração envolvido e violento, que perturba os mais sutis estados vibratórios do pensamento. Os volitivos comuns, se são aptos para dominar, são impotentes em face dessas delicadas percepções. Lentamente, então, vou perdendo a sensação física do corpo, embalado por complexos ritmos sinfônicos de uma vasta orquestração, e adormeço num estado de tranquilidade confiante. Atravessada essa primeira fase de negação sensória, desperto além da vida normal numa outra consciência. Adormentados os sentidos, desaparecido de minha percepção o mundo concreto que me circunda, posso abismar-me na vertigem da abstração. Não estou morto, nem passivo, nem inconsciente, porque todas as sensações da vida retornam, mas com uma potencialização nova e maravilhosa de todas as faculdades de minha personalidade, com um vigor e uma profundeza de percepção e ainda com um lirismo de afetividade que antes desconhecia. Parece que somente agora, despida a alma de sua veste corpórea, ela poderia revelar-se inteiramente. O pensamento regressa, mas com uma sensação de potência titânica, com uma profunda lucidez de visão, com uma rapidez vertiginosa de concepção. Percebo despojado de palavras, em sua essência. Sou possuído de uma sensação de leveza e de libertação de véus e limitações. Sinto dotada a minha consciência do poder da intuição e do domínio de uma nova dimensão conceptual. Despertou-se-me um olhar mais penetrante, que vê o interior e não mais somente a superfície, que registra nas coisas não só reflexos ópticos, mas também psíquicos. Esse novo olhar já não é interceptado pela forma, mas penetra diretamente na substância, buscando o conceito genético, o princípio que anima e governa as coisas. Vejo, então, o que se encontra além da realidade sensória do mundo exterior, isto é, as forças que o movimentam e lhe mantêm o funcionamento orgânico. Essas forças tornam-se vivas. Os fenômenos me aparecem com uma vontade própria de existência, uma potência de individualidade que investe sobre mim e grita: eu sou.
Cada forma se reveste de um hálito divino de conceito que eu respiro. É então que sinto, verdadeiramente, que o universo é um grande organismo dirigido pelo pensamento de Deus. Tudo possui, então, uma voz e me fala. Todas as forças, todos os fenômenos, toda a vida, desde o mineral, todas as criaturas de Deus irradiam um cântico que eu escuto e percebo harmonizar-se na sinfonia imensa da criação. Desenvolve-se um colóquio íntimo que registro. Despertaram todas as criaturas irmãs e me olham, dizendo: quem és tu que ouves? Escuta-nos, nós te falamos. O colóquio torna-se, então, um imenso amplexo, um perder-se de aniquilamento no seio de uma luz resplandecente. A ciência é um cântico e uma oração. Abre-se o abismo do mistério e contemplo. É uma visão, um êxtase. Mas não sei dizer. Não há palavra que possa descrever a vertigem desses estados de consciência, a potencialidade desses clarões interiores, o júbilo dessa paixão maior que a vida e a morte, a festa dessa liberação do corpo e dessa fuga da terra, a sensação de força e de eterna juventude que emana desses triunfos do espírito. Assim imagino o meu paraíso. Relato essas coisas para inflamar os ânimos, induzindo-os a essas altas paixões, porque desejo que todos encontrem essa vida de perene mocidade e o dinamismo incansável que existe na substância vibrante do espírito. Esse vórtice de sensações faz perceber, do modo mais palpável, que o espírito existe e que sua potência suprema não pode morrer. Terminada a visão e a registração, o processo se inverte numa descida. É o retorno à consciência humana. Assim como o transe lúcido e consciente é preparado por uma fase de adormecimento, do mesmo modo termina por uma fase de despertar. Essa sonolência e esse acordar referem-se à minha consciência normal, porquanto em face da minha outra consciência os termos simplesmente se invertem. Para que uma possa despertar é necessário que a outra adormeça. Evidentemente, a volta ao estado normal dá-me vivíssima sensação de enfraquecimento intelectivo, de redução da personalidade, de queda em dimensões mais envolvidas, em que tudo está comprimido entre barreiras e encerrado em limitações. Há uma sensação de gigante abatido. Torno a cair, então, na realidade cotidiana, onde os outros têm razão e não eu. A visão desfaz-se, o céu se fecha. Estou sozinho. Novamente encontro o trabalho e o cansaço da vida e retomo o peso da minha luta de cada dia. Tenho, pois, a sensação de que existem em mim duas consciências, colocadas e operantes em planos visuais distintos. Elas se excluem mutuamente ou me disputam o campo da personalidade, que não podem possuir plenamente, senão cada uma por sua vez. É necessário, antes, que eu adormeça, como num sonho, e é nesse sonho que o meu eu pode transferir-se à consciência mais profunda. Estudaremos melhor, a seguir, o significado dessas diferentes focalizações e deslocamentos de centro de consciência, porque aí se encontra a chave de minha técnica receptiva. A rápida descrição dessas minhas sensações, esta narrativa do meu caso interior, que anteponho para enquadrar o fenômeno, já basta para fazer nascer na mente do leitor um bom número de interrogações. A elas daremos gradualmente resposta. Tive que descrever o fenômeno no seu lirismo, na intensidade com que o senti e vivi, e isso para ser verdadeiro e objetivo, tendo por fim apresentar fotograficamente o fato interior. Agora, vou deixar de lado meus entusiasmos e encará-lo com diferente psicologia analítica, embora esses meus estados de ânimo, mobilíssimos, porque incontroláveis pela observação exterior, embora me sejam necessários, possam reduzir-se a um acontecimento pessoal de relativa importância, e também ser discutidos e negados. Todavia resta sempre, tangível e indestrutível, o seu produto, o volume que foi escrito, com seu conteúdo filosófico e científico, com a solução dos problemas defrontados, com sua técnica de pensamento,
elementos largamente suscetíveis de observação. O fenômeno completo, embora encerrado em sua imobilidade, é uma afirmação realizada, que aí está como testemunho, e os sutis processos de combinações psíquicas que lhe deram origem podem ser reconstituídos. Os estados psicológicos acima descritos não foram inúteis, porquanto geraram um efeito, que deve ter uma causa, embora possam parecer de exaltação, produziram um organismo conceptual lógico e profundo. Se o efeito revela a natureza da causa, se ele é uma construção racional, precisa, completa, não é justo atribuir sua origem ao acaso ou a uma normalidade psicológica ou patológica. Se o escrito supera a potência cultural e intelectiva do escritor, deve existir em algum lugar uma fonte que a tudo isso deu origem. Conservar-se cético, negar uma causa ou efeito, não perceber um liame de proporções entre os dois termos, não é racional nem científico. Esses meus estados psicológicos ainda representam mais, significam uma nova técnica de pensamento que pode revolucionar os processos psicológicos até agora habitualmente usados. Este exame que aqui estou fazendo não tem somente a importância de um estudo sobre um particular tipo de mediunidade, mas é o estudo do grande problema da gênese do pensamento, de uma sua novíssima técnica, de um novo método de pesquisa filosófica e científica. Essa técnica e esse método eu os usei largamente e aqui apresento o seu primeiro resultado. Denomino o método da intuição e, como já o tenho adotado, proponho-o, por ser mais poderoso que o método indutivo experimental. Este último, creio, já deu seu máximo rendimento. Também creio necessário mudar de sistema, se a ciência deseja progredir em profundidade, se quer encontrar sua unidade, agora que está em perigo de pulverizar-se no particular e na especialização, se quer descobrir os princípios centrais de obter uma conclusão, após tantos anos de inúteis tentativas. Urge devolver à ciência, que descambou em utilitarismo, a dignidade que lhe é própria, levando-a a descobrir no campo do espírito, guiando ao caminho justo da verdade, que o mundo espera e pede há tanto tempo, em vão. Urge elevar a ciência ao nível da fé, para que se funda com esta e se unifique o pensamento humano. Também esse é o objetivo da obra que recentemente concluí. Abstraindo embora seu conteúdo, que pode ser considerado como revelação, o referido escrito permanece, íntegro, no campo científico, como realização completa do novo método de pesquisa. Com este método, sem profunda e especializada preparação cultural, com rapidez e trabalho relativamente mínimo, pude resolver problemas que os outros métodos não conseguiram solucionar. O método da intuição é o método da síntese, dos princípios, do absoluto, é o método interior da visão e da revelação. O método indutivo experimental é o método da análise, do relativo, é o método exterior da observação. O segundo é prático, utilitário, mas desperdiça o conhecimento. O primeiro é abstrato, teórico, mas toca a verdade absoluta, atinge os princípios universais diretivos dos desenvolvimentos fenomênicos. Há a considerar também a questão da entidade, ou seja, do transmissor, questão árdua, para cuja solução teremos, mais adiante, melhores elementos de juízo. Por enquanto, devo observar que, conforme suas próprias declarações, a fonte afirma não ser uma personalidade no sentido humano. Em sua primeira comunicação, sua voz enuncia, realmente, como primeiro fato, estas já citadas palavras: não perguntes meu nome, não procures individuar-me. Não poderias, ninguém o poderia, não tentes inúteis hipóteses. Além disso, tenho lido, repetidamente, na imprensa espírita que é mais séria e mais verdadeira essa impessoalidade do centro transmissor do que seu exato definisse numa assinatura, embora esse nome seja dos grandes da história. E é intuitivo que embora sobrevivendo,
A personalidade humana deve experimentar mutações que lhe fazem perder seus atributos humanos, seus sinais de identificação psíquica e as características que lhe eram próprias no ambiente terrestre. E isso deve ser mais intensamente positivo quando se trata de entidades que jamais viveram na Terra, ou também que sejam tão elevadas que vivam normalmente em dimensões conceptuais e planos de consciência superiores. E se a virtude destes meus estados psíquicos particulares é de fazer-me atingir, conscientemente, esses planos, deverei achar suficiente falar não de espíritos no sentido comum, mas somente de centros emanantes de correntes psíquicas, as noures, em que justamente se processa a minha imersão, correntes que eu percebo, vibrações que registro em minha hiperestesia psíquica. Reconhecer-se-á lógica a necessidade de alteração de perspectivas, quando se pensar que longa e estranha viagem seja necessário realizar até atingir outro limite da comunicação. Por isso meu caso é bem diferente dos tipos comuns de mediunidade. Não é mediunidade física, de efeitos materiais, que lança mão de centros humanos e subhumanos, de caráter barôntico. Não é mediunidade intelectual inconsciente, em que o médium funciona como simples instrumento e cuja consciência se afasta no momento da recepção. É, porém, mediunidade intelectual consciente no plano superior em que trabalha e para o qual se desloca, na plenitude de suas forças. É, portanto, mediunidade do tipo mais elevado e chego quase a duvidar que em tais níveis possa ainda subsistir toda a estrutura da concepção espírita comum, e se a tudo isso se possa chamar ainda mediunidade, porquanto ela coincide e se confunde com o fenômeno da inspiração artística, do êxtase místico, da concepção heróica, da abstração filosófica e científica, fenômenos todos que possuem um fundo comum e que se reduzem, não obstante as diferenças particulares, ao mesmo fenômeno de visão da verdade no absoluto divino. Nesses momentos, que são chamados, justamente, de inspiração, diz Allan Kardec no seu livro dos Médiuns Pag. 245, as ideias abundam, se seguem e se encadeiam por si mesmas, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem ajudar-nos e que nosso espírito se haja desembaraçado de um fardo. Os homens de gênio, de todas as classes, artistas, cientistas, literatos, são indubitavelmente espíritos adiantados, capazes de compreender e conceber, por si mesmos, grandes coisas. Ora, é precisamente porque os julgam capazes que os espíritos, quando desejam executar determinados trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias e assim, na maioria dos casos, eles são médiuns sem o saberem. Concebo, desse modo, estes meus estados e qualidades como uma sublimação normal de todo o meu ser psíquico, atingida por minha natural maturação biológica, que figuro como uma continuação, no campo psíquico, da evolução orgânica darwiniana. Foi desse ponto de observação, a mim oferecido por estados de consciência, supranormais em face da mediana evolução biológica, mas normais para a fase por mim atingida. Foi desse ponto de observação que eu pude contemplar a síntese do cosmos. E é por isso que, desse nível biológico, me inspira o maior desagrado à mediunidade física, que percebo como algo de violento, sufocante, envolvido. Deixo esse mais áspero trabalho do espiritismo o valor probatório para o dia na ciência da matéria, para os cegos do espírito, mas permaneço em minha sensação de repugnância e de desagrado. A minha paixão é, ao contrário, subir, sutilizar-me espiritualmente, aperfeiçoar-me sempre como percepção. E esta é a condição de minha mediunidade. Fujo, por isso, do que é terreno, das formas de vida humana, de todas as manifestações barônticas que arrastem meu espírito para baixo e, ao invés de abri-lo para a compreensão e a luz, o sufocam num cárcere de trevas.
Minha paixão é evadir-me das baixas camadas da animalidade humana e essa é a minha meta e o significado de minha mediunidade. Quando esta, embora vagando no além, permaneça em nível humano ou subhumano, não tem mais razão de existir para mim, porquanto não mais significa evasão e libertação. Observar o mundo dos vivos ou o mundo dos mortos é para mim problema secundário em face de minha evolução. Sou um exilado na terra e busco desesperadamente a minha gente e a minha pátria distante. Meu esforço objetivo é reencontrar algo de grande que eu já senti ou vivi, um conhecimento, uma bondade, um poder que se abalou, não sei como, neste mundo. Meu esforço é para subir moralmente sempre mais, para aprender sempre melhor a manter-me em equilíbrio estável ao nível de consciência representado por essas noures que eu capto e registro. Procuro, simplesmente tornar normal para meus pulmões a respiração, que é difícil para um ser humano, naquela atmosfera rarefeita, mas puríssima e esplêndida. Toquei de leve, neste momento, uma corrente que me delineia uma interpretação do fenômeno. Sinto, desse modo, muitas vezes, nascerem em mim os mais inopinados conceitos. Minhas capacidades consistem, portanto, no saber eu mover-me, em plena consciência, de um plano conceptual humano a um plano conceptual sobre-humano, no saber efetuar, com a sonda de minha superconsciência, reconhecimentos nas profundezas do plano superior e trazer os resultados da investigação à consciência normal, para poder, através desta terminologia desta consciência, fazer a comunicação dos mesmos, isto é, pô-los em forma racional, compreensiva aos meus semelhantes. Eis o conceito de que falei, a linha que percorro e ao longo da qual me elevo e desce a dimensão evolução, confronte a grande síntese. Capítulo Teoria da Evolução das Dimensões. Tudo isso pode acontecer porque me encontro numa fase de transição e transformação entre consciência e superconsciência, que ainda me permite oscilar entre as duas fases contíguas de evolução psíquica. Em face de tudo isso, pode-se ver como se deve abandonar, caso se queira compreender a fundo o problema, o simplicismo da ideia de uma entidade que fala mais ou menos materialmente aos ouvidos do médium. E daí também se compreende a extraordinária importância que tem para esta minha qualidade de recepção inspirativa, para completá-la, mantê-la, aperfeiçoá-la, o fator moral. Compreende-se o que importantíssima função possui, em face dessa minha mediunidade, o fator dor, que refina, educa, purifica. Compreende-se como fazem parte integrante do fenômeno e como é necessário dar-lhes um verdadeiro peso científico, fatores de caráter religioso, ético, espiritual, que a ciência acreditou até agora poder ignorar como um não-valor. No meu caso, por isso, a recepção se realiza por sintonização, isto é, capacidade de vibrar em uníssono, que se pode chamar simpatia, envolvendo o conceito de afinidade de natureza. Devo, então, submeter minha natureza humana ao martírio de viver num nível que não é o seu, entregando-se em holocausto de uma lenta morte. Devo saber continuamente realizar entre as cargas de minha vida humana diária, o esforço de erguer-me, como consciência, a um nível sobre-humano e nele manter-me, através de uma tensão nervosa esgotante, em que muitas vezes me abato, caindo humanamente desfalecido. E através de um sofrimento contínuo que eu posso declarar-me uma antena lançada no céu dos antecipadores da evolução. Só a dor pode permitir perdoar a audácia destas afirmações. Referi-me, assim, às notas fundamentais do fenômeno tal como eu vivo. Pode-lhe definir-se como um estado de acentuada hiperestesia psíquica que me permite a captação consciente de correntes conceptuais emanantes de centros psíquicos que existem em formas biologicamente superiores e dificilmente individualizáveis para o homem, em face de suas limitações sensórias e conceptuais. Esses estados podem ser chamados medianímicos e são no meu caso conscientes, lúcidos,
utilizáveis pela minha possibilidade de retroceder biologicamente aos estados de consciência normal e traduzi-los em forma humana de pensamento. Possibilidade, para mim, de oscilar entre essas duas consciências, que são duas fases de evolução biológica, no nível psíquico. São capacidades supranormais em face do nível médio, mas normais